Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Hoje vamos estar à conversa com Marlene Gaio e Cláudia Afonso. Olá, sejam bem-vindas. Vamos falar sobre a aplicação do momento, sobre o Orçamento de Estado e sobre o estado de alguns orçamentos e vamos falar sobre abanões também. Mas antes, vamos às notas iniciais. Esta semana começamos por ti, Cláudia. Olá, boa noite. Esta semana destaco, acima de tudo, o facto do nosso município ter dinamizado inúmeras atividades no âmbito da semana de sensibilização para as plantas invasoras. Houve atividades quer de controle das próprias invasoras, quer de informação em várias freguesias, nomeadamente Formentelos, também Valdomingos, que não sendo uma freguesia, pronto, é uma localidade não central, Valongo, na Redonda também aconteceram atividades e isto é uma área muito importante e muito esquecida também, e fico feliz que no nosso município tenha apostado no assinalar desta iniciativa nacional e ibérica até, e que lembra que temos plantas que, não sendo de cá, depois impedem que as nossas nativas se desenvolvam por aí e também influenciam depois nos resultados em termos agrícolas e outras atividades humanas e, portanto, é importante que se faça uma sinalização de onde as plantas estão a ficar mais descontroladas e também um controle, principalmente, por exemplo, neste caso, a acácia, que já é muito conhecida, infelizmente temos imensa no concelho, e também da chamada tintureira, que é uma planta que nós quase todos temos nos quintais e nos jardins, porque os pássaros ingerem as bagas, umas bagas roxas, e espalham imenso por aí e não tem havido controle e elas espalham-se imenso. E também da erva das pampas, que é um penacho que era muito usado, para os arranjos florais e que também se achava muita piada e realmente é bonita, mas com o descontrole e com a disseminação está na altura de agora começarmos a olhar para essas plantas com um olhar mais atento e tentarmos controlar a invasão delas. E também saliento a a nomeação de Valdomingos e do Parque Botânico como uma aldeia de inovação social, que é um projeto que resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Águeda, mas também com um instrumento que se chama Parcerias para o Impacto. O projeto tem o valor total de 265 mil euros e a Câmara Municipal atribuiu 79.500. Penso que é um ótimo investimento porque vamos ter ali mediação intercultural, no caso da comunidade cigana vai ser muito útil, não é? Para conseguirmos amenizar um bocado aquele estigma que existe no local em relação à comunidade. Vamos ter inserção no mercado de trabalho, vamos ter combate ao abandono escolar, capacitação e formação da população local, vamos ter ateliês de jardinagem, de agricultura, de costura. Portanto, penso que o retorno deste investimento e todo o envolvimento e coesão que vai trazer ali para o local e para o concelho no geral é muito importante e é de salientar. E também penso que a intenção passará por tornar aquela zona num espaço um bocadinho mais turístico, já que o parque está a ficar muito bonito e vai trazer muita gente em breve, espero eu lá. Pronto, aliar um bocado desde a inserção da população e a coesão social da zona até depois o resultante disso, que será o maior interesse por parte de quem nos visita, não é? Marlene, boas notícias? Bom, 67 anos depois da última execução nos Estados Unidos, vai no dia 8/12 ocorrer uma execução de uma senhora que terá estrangulado e esventrado uma outra e que estava grávida e ter-lhe retirado o bebê de 8 meses e levou para casa e tratava-o como sendo seu, até que foi, entretanto, descoberta pelas autoridades. A criança hoje já tem 16 anos, foi criada pelo pai, porque entretanto também faleceu por força dessa intervenção desta senhora e, na realidade, muito embora a defesa tenha alegado, de facto, que há alguns problemas mentais, há alguns distúrbios decorrentes de espancamentos de que a senhora terá sido vítima em criança, a verdade é que isso não foi suficiente para evitar que a senhora, então, em dezembro, lhe seja ministrada aquela injeção letal, que é uma das formas que existe de aplicar a pena de morte.
E, portanto, parece-me que no momento em que discutimos diariamente o número de infectados, o número de mortos, em que se dá tanto valor à vida, em que hoje como nunca se defendeu os direitos humanos com esta força, com esta dinâmica que hoje existe, parece-me que existir a pena de morte em alguns países, francamente, uma minoria hoje, mas não deixa de ser uma minoria significativa, e em países como os Estados Unidos, parece-me de facto uma aberração. Nos Estados Unidos, em Portugal nós não temos a pena de morte desde 1867 e temos, por exemplo, o ano passado, tenho aqui uns números que são francamente assustadores. No Médio Oriente e no Norte da África tivemos 579 condenados à pena de morte no ano passado. E nos últimos 45 anos, nos Estados Unidos, 150 pessoas foram erroneamente condenadas à morte. E, portanto, enquanto o mundo inteiro anda distraído com a Covid, de facto, estas coisas vão acontecendo, porque dias depois, portanto, 2 dias depois, precisamente, deste 8 de dezembro, no dia 10, um outro homem nos Estados Unidos, penso que é no Texas, que é um dos estados onde é aplicada a pena de morte nos Estados Unidos. Mas não é em todos os estados. Não, Texas, Ohio, Massachusetts, não em todos. Um homem de 40 anos também também irá ser ministrada a tal injeção letal, desta feita por ter assassinado 2 pastores da igreja já em 1999. E, portanto, como eu dizia, o mundo inteiro anda hoje preocupado com outras coisas e tem razão para tal, mas, de facto, em pleno século XXI, deixarmos estas coisas acontecerem é, repito, uma aberração. E no caso dos Estados Unidos, será porque o sistema prisional é privatizado e interessa não ter muitas vagas ocupadas e ter alguma rotatividade? Ou será que é uma questão cultural? Se assim fosse, seria em todos os Estados, não é? E na realidade isso não acontece. E, portanto, honestamente, eu não sei qual é a explicação, mas que isso é terceiro-mundista é. E, portanto, os Estados Unidos, o país que é, neste momento com o desenvolvimento tecnológico que existe, com este respeito pela vida humana, parece-me uma contradição. E onde as universidades, o meio académico exporta tanto conhecimento sobre as áreas da psicologia, da criminalidade, tudo, e poderia responder de outra forma, não é? Às situações mais dramáticas de criminalidade. Isso não é uma boa notícia. Não é. Não tens boas. Não. Lá para o final. Lá para o final. A 1 de setembro, o Primeiro-Ministro António Costa disse durante a apresentação pública da aplicação Stay Away Covid que a instalação era um dever cívico. A 14 de outubro, no final do Conselho de Ministros, veio dizer-nos que pretende que o uso da aplicação seja obrigatório em contexto laboral, escolar, académico, nas forças de segurança, nas forças armadas, na administração pública em geral, que é mesmo que dizermos que em todos os contextos, exceto talvez no familiar. Estima-se que 3,5 milhões de portugueses não tenham telemóvel, pelo menos um telemóvel compatível com a instalação de uma aplicação. A Ordem dos Médicos diz que a medida é irrealista. As entidades responsáveis pela criação da aplicação também vêm dizer que ela não foi criada para ser obrigatória e que a ser obrigatória teria que ser outro tipo de aplicação com outros moldes, criada noutros moldes. Bruxelas lembra nas suas normas orientadoras da União Europeia que a instalação das aplicações nos dispositivos deve ser voluntária e que não devem existir consequências negativas para a pessoa que decida ou não descarregar e ou não utilizar. A pergunta é, não se falou de outra coisa na última semana, o que é que nós achamos disto, Marlene? Bom, eu acho que foi uma tirada muito pouco feliz do nosso Primeiro-Ministro. Efetivamente, apontas aí algumas razões para isso. A primeira é que, de facto, na gênese da criação desta aplicação, nunca foi ideia orientadora de que fosse da aplicação obrigatória. E, portanto, creio que isso não acontecerá em país nenhum. Depois levantaram-se logo algumas vozes quanto à inconstitucionalidade, nomeadamente a Ordem dos Advogados entende que é inconstitucional
porque só poderemos coartar alguns direitos fundamentais quando estamos no estado de emergência, o que não é o caso. E, portanto, entendo por via disso que está ferido de inconstitucionalidade. Mas, na verdade, acho que foi muito pouco inteligente, porque era evidente que o desconfinamento ia levar a um aumento do número de internamentos e do número de infectados e do número de mortes. E, portanto, na altura, eu recordo-me, quando ficámos sujeitos ao estado de emergência, eu recordo-me que o Primeiro-Ministro disse que ia estudar um plano outono e inverno, porque pensava-se na altura que o vírus, com o calor, até amenizaria e depois voltaria de novo no inverno. Afinal, parece que isso não se veio a verificar, por um lado. Por outro lado, sabia-se que durante alguns meses íamos ficar ali confinados, mas depois, quando as pessoas voltassem aos seus trabalhos, quando as crianças voltassem à escola, isto tinha que acontecer. E, portanto, o que nós vimos foi que o Governo relaxou, honestamente, não veio com um plano coisa nenhuma. Ainda hoje o bastonário da Ordem dos Médicos veio referir isso, veio criticar a Ministra e a atuação da Ministra da Saúde, portanto, à partida do Governo, e veio dizer precisamente que não foram tomadas as medidas atempadamente. Exatamente, isso na senda de uma comunicação, que falarei daqui a pouco também, de uma carta aberta que a Ordem dos Médicos enviou à Ministra da Saúde nesse sentido. E, portanto, acho que o Sr. Primeiro-Ministro veio, de facto, com muita arrogância e prepotência, numa altura em que as pessoas estão melindradas, estão constrangidas, todos vivemos aqui no limbo, vir dizer que isto não só é obrigatório, como será fiscalizado pelas entidades policiais, quer dizer, isto, neste momento, as medidas só têm sucesso, as medidas a aplicar, porque eu não acredito que se nós voltarmos a um estado de emergência e voltarmos a estar sujeitos a confinamento, que tenha esta medida que tenha o mesmo sucesso que teve em março e em abril. Porque as pessoas já não pensam da mesma maneira, porque as pessoas estão cansadas, já relaxaram também de alguma maneira, portanto, toda e qualquer medida deve ser aplicada sempre em consonância com a vontade das pessoas. Coisa diferente é deixar à vontade das pessoas. Temos que convencer as pessoas de que esta é uma medida realmente eficaz e que se todos a aplicarmos nas nossas vidas, isso será, efetivamente, teremos resultados. Pronto, e portanto temos que ter a colaboração e temos que sensibilizar as pessoas. Não vale a pena andar com estas ameaças. Depois, tem outra questão, relativamente a esta aplicação. Eu própria, em agosto, quando ouvi falar, ou tive mais algum tempo para ler sobre isto, em conversa até com o meu pai decidiu descarregar. E eu investiguei, vi na altura que me parecia uma aplicação pouco eficaz e, portanto, decidi nem o fazer. Achei, pronto, isto ainda está em estudos e vai desenvolver-se e depois, quando estiver a trabalhar em pleno, falo-ei. E, na verdade, neste momento, nós temos 2 milhões de downloads, mais de 38 mil doentes identificados desde que a aplicação foi lançada e temos apenas 730 códigos emitidos. E, portanto, emitidos. Há doentes, e eu li alguns testemunhos de pessoas que se queixam, que contactam os médicos. Alguns médicos questionam, mas sou eu que tenho que fornecer o código. E porque nem sabem, porque também nem têm tempo de se atualizar, por uma série de outras razões, mas a verdade é que há pessoas, e eu li o caso de um senhor, por exemplo, que só recebeu o seu código 8 dias depois. A aplicação e na gênese da sua criação foi claro de que o código deve ser inserido nas 24 horas imediatamente a seguir, porque só assim é que de facto é possível lançar o alerta às pessoas e só dessa forma é que a aplicação é eficaz. Portanto, o que eu acho é que, independentemente disto tudo, desta discussão da constitucionalidade e destas outras situações que eu levantei aqui, acho que, primeiro, se calhar, deviam ter-se preocupado em tornar a aplicação efetivamente eficaz. E então, assim, convenceriam as pessoas que, se todos utilizássemos, seria um meio ideal e uma forma de conseguirmos controlar a propagação desta pandemia. Agora, eu aqui em sugestão lembrei-me que poderíamos tornar uma aplicação obrigatória em que fizesse alertas quanto à utilização da máscara. Por exemplo,
aparecia no visor do telemóvel um alerta explicando às pessoas que possivelmente não é através do queixo que a propagação do vírus ocorrerá e, portanto, Sim, se calhar não onde vale se a vê a pena maior estar a usar parte no queixo. das máscaras. Isso é então de brincadeira, não me levem a mal. Não, pegando pelo que começaste por dizer, que é super importante, imagino que haja uma grande parte da população que sentiu um stress acrescido com esta ameaça. Falamos de pessoas que não têm facilidade de mexer em telemóveis, por exemplo, que estão isoladas e que nem percebem bem qual é a utilidade, porque, por exemplo, se morarem numa zona mais rural, mais afastada das grandes cidades, já por si já se sentem tão isolados que não percebem muito bem a utilidade de saberem quem está à volta, até porque, como disseste também bem, os códigos não são atribuídos atempadamente e até pode criar uma falsa segurança, uma sensação de falsa segurança, o uso da aplicação, uma vez que tu recorres a ela para saber se na tua zona próxima está alguém e ficas tranquila, mas depois, na realidade, poderá haver alguém próximo que ainda não teve o código e não introduziu. E também alguma pressão, se calhar, até em termos de consumo, porque já sabemos que a tendência é queremos ter instrumentos e hábitos de consumo que nos façam sentir parte de um grupo, gostamos de estar a par das tecnologias e nem toda a gente pode aceder a elas e isso já por si causa algum stress, porque nem todos conseguimos sentir que fazemos parte do mesmo grupo que tem experiências parecidas. E então, neste caso, muitos não terão o telemóvel adaptado a esta exigência e sentirão ainda mais isso. Portanto, acho que é uma medida que causa alguma injustiça social, até se formos a pensar bem, e causa muito stress adicional. Claro que para aqueles que já têm ansiedade, alguma ansiedade acrescida por causa da conjuntura, talvez sintam algum conforto, saberem mais ou menos que o seu espaço está controlado, mas lá está, eu acho que isso não é linear e não trará assim tantos benefícios no sentido da prevenção. Poderá depois ajudar a perceber como é que evoluíram os casos de contágio, mas não em termos de prevenção. E lá está, é uma medida que desperta uma sensação de estarmos a ser um bocadinho oprimidos, no sentido em que nos consideram incapazes de gerir de forma adequada as medidas que são propostas e temos que as cumprir, a maior parte delas, mas depois sentimos ali um chicotezinho, não é? Como quem diz, vocês não se estão a portar bem. Um abanão. É um abanão, mas parece mais um chicote. Não se estão a portar bem, mas vamos ter que fazer alguma coisa. E da parte de quem é esperado que faça realmente acontecer algo de palpável que promova essa tal prevenção, depois acaba por ficar em segundo plano, porque a discussão acaba por se centrar mais nessa questão. O Governo propõe também ao Parlamento que seja obrigatório o uso de máscara na via pública sempre que necessário. E entende-se por sempre que necessário, ou entende o Governo, sempre que haja pessoas a cruzarem-se na rua ou que estejam pessoas próximas num raio aproximado de 200 metros. O Governo poderia ter legislado sobre este tema sozinho, mas optou por levar a proposta de lei à discussão na Assembleia, o que fará com que a decisão fique nas mãos dos deputados, a decisão da aprovação ou não. Cláudia. Pois, felizmente que ainda temos essa possibilidade, que ainda é bom sinal, de termos essa decisão de forma democrática, não é? Eu confesso que sou daquelas que usa máscara de boa vontade, mas compreendo que há muitas pessoas com circunstâncias específicas de saúde que se sentem super desconfortáveis, pessoas mais idosas com dificuldade de se moverem e tudo. A questão da máscara, sinceramente, não me custa nada aceitar. Acho que, pelo menos por aí, garantimos alguma prevenção e isso é direto que se obtenha resultados daí. Marlene, além da aplicação, coloca-se a questão da máscara, o uso obrigatório nos espaços públicos. Verdade. Bom, essa medida tem sido já aplicada noutros países e portanto, parece-me que, na senda daquilo que eu também já defendi, parece-me que será uma medida eficaz. Mas, para além disso, e só aqui uma anotação,
Esta matéria dos direitos, liberdades e garantias é uma matéria de competência relativa da Assembleia da República, o que significa que pode passar para o Governo a legislação deste tipo de matérias e, portanto, eu creio que, independentemente disso, de facto, deveria levar o assunto à Assembleia da República, porque necessita dessa autorização e, portanto, acho que sim, fizeram bem. Mas há ali uma divisão, já se percebeu na Assembleia da República, mesmo dentro do partido do Governo, não é? Eles não estão todos muito de acordo. Sim, dentro de dias teremos novidades. O Primeiro-Ministro não descartou a adoção de medidas mais fortes, falando mesmo na hipótese de uma passagem para um estado de emergência, o regresso ao estado de emergência. O António Costa acha que, e são palavras dele, os portugueses precisavam de um abanão. A questão que vos coloco, vou tentar fazê-lo de forma pragmática. Será que num governo de esquerda nunca é o Estado e os órgãos do Estado que falham e a culpa é sempre das pessoas e dos portugueses? Somos nós que estamos a falhar? Ora bem, vamos ver. Ainda há pouco eu falei da tal questão da moda outono-inverno que nunca chegou a sair à cena e, portanto, incumbia ao Governo planificar este regresso às aulas das crianças e dos adultos em pleno, ou quase em pleno, aos trabalhos. Pronto, vimos muito poucas medidas de desfazamento de horários e pouco mais. Bom, não vamos aqui falar do fogo de Pedrógão, nem vamos falar de tanques, nem nada dessas coisas, pois não. Vamos falar só... Poderíamos falar disso tudo, mas isso ainda assim não precisava de ter feito a pergunta, não é? Era. Agora, vociferar umas coisas e dizer que a culpa é da população é de facto... Ou das pessoas que saem de casa, ou das crianças que estão na escola, ou das pessoas que se amontoam nos transportes públicos, ou de... A culpa é de toda a gente, menos do Governo, menos deles, pronto. E nós há pouco falávamos da tal carta da Ordem dos Médicos, que endereçaram à Ministra, justamente quando perceberam que, segundo eles, que já passaram uma série de meses e que veem com grande abnegação e resiliência que a tutela parece não ter aprendido lição dos meses que passaram. Isto é ipsis verbis o que está nesta comunicação da Ordem dos Médicos. Já estamos na segunda semana de outubro, em pleno outono, e nada mudou relativamente à organização das pessoas e dos meios. Dizem eles e alertam para que nesta segunda fase da pandemia o Serviço Nacional de Saúde sofrerá toda a pressão da procura sem esta proteção. E estes números não são só aqueles que vêm do Covid. Dizem eles que neste período Covid-19 houve 100 mil cirurgias atrasadas no Serviço Nacional de Saúde, a que se junta 1 milhão de consultas nos hospitais, milhares de rastreios que ficaram por fazer, designadamente em oncologia, 17 milhões de meios e exames de diagnóstico e terapêutica, 5 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primário. O número de óbitos não Covid disparou, com mais 7.144 mortes entre março e setembro, do que a média dos últimos meses dos últimos 5 anos. E terminam esta comunicação sugerindo que os setores de saúde sociais e privados sejam envolvidos no esforço Covid e não Covid. Seria, quanto a eles, uma forma de minimizar aqui os danos decorrentes desta situação toda, os que já se verificam e aqueles que se verificarão com certeza daqui para a frente, ou continuarão a verificar. E, portanto, a resposta da Ministra da Saúde é: porque é que me estão a chatear? Porque é que há pessoas? Sim, era a pressionar, foi a expressão exata, porque é que me estão a pressionar? Porque, na verdade, isto é resultado de um desinvestimento na saúde, na educação e nos lares a que assistimos nos últimos anos. Segundo os dados da OCDE, nós temos menos 13 mil camas do que deveríamos e, segundo a Ministra da Saúde, atenção que nós já estamos a prever 500 milhões no Orçamento de Estado para 2021 para colmatar estas deficiências na saúde, mas a verdade é que a OCDE entende que este valor é mesmo é inferior àquilo que é a média dos países.
da OCDE. E, portanto, acho que, e é isto que defendem estes médicos, não é a altura de politizar as questões, é a altura de lançar a mão de todos os meios que nós temos ao nosso dispor para poder aqui resolver esta questão. E, portanto, não. E essa questão dos é acordos culpa. com os privados, que os próprios médicos do Serviço Nacional de Saúde estão a defender, e a Ordem, nesse caso, é uma espécie de birra ideológica? Pois é o que me parece. De não quererem vejo outra envolver os explicação. privados no momento de aperto. Não Acho vejo, que porque responder que porque é que me estão a pressionar e eu já previ 500 mil euros para o próximo Orçamento de Estado, quer dizer, não é a resposta. Não, até porque neste momento nós temos uma espécie de SNC, em vez de termos um SNS. Isso. Temos um Serviço Nacional de Covid e esse dinheiro que falavas há pouco que vai ser investido é para colmatar falhas que existiam antes da pandemia, que já existiam 13 mil antes. camas e vamos continuar com déficit de camas. É certo que a resposta por parte do Governo é acusatória e não assume as suas responsabilidades, isso já é perceptível há uns tempos. Se é uma questão de governos de esquerda ou não, eu lembro-me, por exemplo, do discurso do Passos Coelho, na altura em que esteve no governo, em que dizia muitas vezes que nós andámos a viver acima das possibilidades e, portanto, éramos responsáveis por muito do que estava a acontecer na altura, até nos chamou piegas. Portanto, agora a dúvida é, será que isto é uma questão de ambas as alas ou o PS não é de esquerda? A política com Não pessoas é uma chatice. não é de esquerda, não sei. Eu acho é que a política sem as pessoas era um paraíso. As pessoas atrapalham as coisas, as pessoas... Então, uma se as perspectiva. pessoas pensarem e não obedecerem, porque o nosso Primeiro-Ministro também disse uma coisa muito engraçada, que foi que só é obrigatório porque as pessoas não obedecem, não é? Portanto, ele só vai impor a regra porque as pessoas não fazem espontaneamente a sua parte. Portanto, nós somos uma chatice para esta gente. Mas nunca como agora assistimos a um estrangulamento da saúde. Nós nunca estivemos tão mal, mesmo num período em que tivemos todos que apertar o cinto por uma intervenção do Passos Coelho, porque efetivamente ele tinha razão, estivemos a viver acima das possibilidades, mas nunca assistimos... Nós todos? Nós todos. Nós todos. Mas nunca assistimos aqui a uma situação destas e impunha-se, de facto, nestes meses todos, e eu aqui concordo com aquilo que dizem estes médicos, impunha-se nestes meses todos que se teve para preparar aquilo que nós já todos sabíamos que vinha a acontecer, para lançar a mão de todos os meios que tínhamos ao nosso dispor. E o que fizemos foi isto. E o não assumir das responsabilidades, o que é que transmite também à população? Que também são livres de não assumir as suas responsabilidades individuais, se calhar, não é um bom exemplo, não é? Podemos fazer... Não, a culpa é sempre... A culpa é sempre Há deles. sempre alguém onde podemos A culpa será sempre descarregar deles. a culpa, pois. Os últimos dias foram também marcados pela proposta da proibição de despedimentos por grandes empresas que tenham lucros em 2020, sob pena de perderem o acesso a incentivos fiscais e a linhas de crédito, pelo menos linhas com garantia pública. A proibição de despedimentos junta-se ao aumento do salário mínimo, que foi anunciado, e que em determinados setores, como por exemplo na hotelaria e na restauração, que já estão bastante massacrados por os efeitos secundários desta pandemia, pode vir a ser sinónimo de grandes dificuldades e de falência mesmo. E no que diz respeito ao Orçamento de Estado, não restam dúvidas acerca da componente social, se calhar o PS é mesmo de esquerda, mas a questão que vos ponho é mais pragmática outra vez. Estão a ser previstos os incentivos corretos para as empresas, que são, no fundo, quem cria emprego, quem cria riqueza e quem, direto ou indiretamente, financia o Estado social e as preocupações sociais? Sim, porque o dinheiro tem que vir de algum lado. Ou esta história de proibir as empresas de despedir nesta altura vai mesmo complicar ainda mais? Bom, algumas das medidas que foram aplicadas neste período da Covid, o chamado layoff simplificado, por exemplo, já previam que de facto não se pudesse despedir, tivesse que se manter o nível de emprego e a previsão da distribuição do lucro. As medidas que se sucederam de apoio, nomeadamente o apoio à retoma progressiva e o incentivo financeiro à normalização da atividade e as linhas de crédito anti-Covid, também continuam a prever estas situações para num prazo que pode ir até 6 meses.
E, na verdade, como dizes, assistimos a um orçamento que é marcadamente social. Há situações que estão previstas neste orçamento, como o aumento de pensões, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, o aumento do subsídio de desemprego, o aumento do salário mínimo nacional, em 23,75 €, passando, portanto, para 658,75, a redução da taxa da IRS, que permite que as pessoas tenham mais algum desafio financeiro durante o mês, mas, de facto, depois, mais tarde, na devolução da IRS... Aquilo não é bem não é bem assim. Portanto, não sejam não recebam aquilo que habitualmente receberiam. Mas a mim parece-me bem, e desculpa interromper-te, que haja uma preocupação ainda mais social nesta altura e dadas as circunstâncias. Agora, é preciso saber o que é que suporta isso. Exatamente, era precisamente isso que eu ia dizer. Era um período excepcional e, portanto, de facto, têm que ser aqui previstas medidas excepcionais também de apoio às pessoas e às famílias, é uma realidade. Mas a verdade é que nós não nos podemos esquecer que grande parte de todas estas medidas, dos valores para estas medidas, apoiam-se no setor privado. E, portanto, era importante também prevermos algumas medidas para as empresas, porque este Estado social é aí que se subsidia em grande parte. E, portanto, era necessário promover, de alguma forma, a competitividade das nossas empresas, que sofreram também, por força disto, um abalo brutal. Têm que manter o nível de emprego, mesmo havendo menos vendas, e, portanto, destas empresas, destas vendas que fazem, resultará o lucro e o pagamento de impostos e, portanto, uma empresa que não seja competitiva não pode gerar lucro, não pode pagar impostos, não pode pagar valores acima do salário mínimo nacional e, portanto, isto depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, acho eu, e, portanto, proibir ou impor estas situações todas em empresas que já estão com alguma dificuldade, que têm... O nosso tecido empresarial é composto maioritariamente por microempresas e pequenas e médias empresas e muitas empresas familiares e, portanto, já não somos assim muito competitivos de per si e, portanto, levar com estas situações todas e numa proibição até de renovar a própria mão de obra e também acho, honestamente, que para o trabalhador eu acho isto pouco dignificante, porque quem trabalha, quem é bom trabalhador, só é despedido em situações limite. E as pessoas, se trabalham, é porque, ou se recebem um vencimento, é uma compensação do seu trabalho. E, portanto, com que motivação é que estas pessoas vão trabalhar se sabem que não podem ser despedidas? Depois, eu acho, honestamente, que isto é meio caminho andado para precipitar algumas falências que, depois destas medidas terminarem, vão acabar por acontecer. E depois eu noto aqui duas situações, duas intervenções do nosso Primeiro-Ministro. A primeira, a propósito desta sua ideia, que, honestamente, é mais uma ideia de esquerda e eu penso que nem será exatamente aquilo que ele pensa. Há aqui uma outra intervenção dele em que, a propósito de uma intervenção da deputada Catarina Martins em julho de 2020, ela veio pedir que se implementasse a proibição dos despedimentos e diz: empresas lucrativas como a Galp despediram os trabalhadores precários. Instituições reconhecidas e que vivem do orçamento de Estado, como a Casa da Música ou Serralves, deixaram sem nada os trabalhadores a falso recibo verde. E na altura António Costa diz: a resposta não é proibir os despedimentos, porque isso provocaria o encerramento de empresas e assim mais desemprego. Agora dá o dito por não dito e eu acho que isto é a forma de viabilizar o orçamento à esquerda. Foi, de facto, voltar atrás. E depois... há aqui uma outra coisa que ele diz, que de facto acho isto uma contradição, que ele argumenta que isto é para não permitir às empresas abusarem da crise económica decorrente da pandemia para fazer despedimentos que de outra forma não fariam. Ora, alguém crê que uma empresa que tem ali aqueles trabalhadores e que precisa deles os vai despedir? Isto não cabe na cabeça de ninguém, naturalmente, não é? Pronto.
E depois, relativamente a esta questão dos trabalhadores precários e do falso recibos verdes, vocês querem saber, têm ideia de quantos trabalhadores precários e falsos recibos verdes existem no Estado? Então, se calhar, temos que começar por aí. E qual é a solução? É fazermos concursos para depois integrarmos os falsos recibos verdes e os trabalhadores precários e vamos todos trabalhar para o Estado? Pronto, acho que é uma falácia. Ora bem, eu queria lembrar só aqui o seguinte. Há duas condições essenciais para que uma empresa tenha lucro, consiga manter funcionários, trabalhadores a seu cargo e consiga, além de pagar os impostos, fazer os descontos para a Segurança Social que tão importante, que bolo tão importante é para a Segurança Social, não é? Essas condições são conseguir vender produtos ou bens, não é? Para ter rentabilidade, ou serviços, seja o que for que produza, e também ter quem produza ou quem garanta que esses serviços são aplicados, são vendidos. Portanto, neste caso, o consumidor é essencial para que a empresa tenha longevidade. E o trabalhador também em si é um consumidor, não é? Todos nós trabalhamos e consumimos. Portanto, eu acho que a atenção focada no aumento do salário mínimo e na garantia de que o consumo interno se consegue fazer é essencial. Porque se não houver pessoas com capacidade de aquisição, seja de bens, seja de serviços, nós não vamos ter empresas saudáveis que contribuam para a Segurança Social. Por sua vez, os trabalhadores sem saúde, sem motivação, sem condições que sejam favoráveis e sem os recursos que necessitam para trabalhar, não conseguirão produzir esses bens que serão depois adquiridos pelo consumo interno, especialmente. Portanto, pensarmos que as empresas devem ser apoiadas e que são essenciais, tem de passar necessariamente por nos preocuparmos com a capacidade de aquisição, de consumo e pelas condições que são dadas aos trabalhadores para garantirem que o sucesso é de todos, no fundo, porque não podemos retirar ingredientes tão essenciais ao bolo e esperar que a coisa corra bem, não é? Portanto, será uma adaptação difícil para algumas empresas, certamente. Eu acho que o facto de deixarmos de apoiar grandes empresas que têm lucros faz com que possamos apoiar pequenas empresas e isso sim será essencial nesta fase para que muitas famílias consigam não depender do apoio do Estado e também lembrar que se concentrarmos a riqueza em algumas famílias, em vez de termos 10 mil famílias que vão comprar o pão todos os dias, se calhar essas 10 famílias vão ter que reduzir para metade o consumo de pão, enquanto que as famílias que acumularam mais dinheiro vão continuar a consumir o mesmo número de pão. Onde eu quero chegar com isto? É que os negócios locais e todos os as pequenas empresas dependem também da boa distribuição da riqueza para que todos possamos consumir nas nossas vidas e não nos restringirmos tanto nos consumos que fazemos e distribuímos assim um bocadinho da nossa riqueza, que às vezes já é tão pouca, por várias microempresas e iniciativas privadas que dependem da comunidade local, por exemplo, para sobreviver e assim fazemos com que se calhar o Estado nem tenha tanta sobrecarga, porque estamos a distribuir um bocadinho por todos, já por nós mesmos, por iniciativa, pelas escolhas de consumo que vamos fazendo, estamos já a contribuir para amenizar um bocado esse impacto. Portanto, eu acho que focarmos muito nessa questão de não poder, das empresas com lucros não poderem despedir, será um bocado distratório, porque precisamos é mesmo de garantir que quem tem empresas pequenas e que está em dificuldade recebe a energia da comunidade e o apoio que é dado através de compras feitas e de prestações de serviços que são pedidas. Mas lá está, sem ordenados, nós temos um ordenado mínimo, que tudo bem que agora aumentou um bocadinho, felizmente, mas que grande parte vai para a renda da casa, depois para necessidades básicas de saúde, educação, transportes, o consumo fica aqui muito condicionado e depois não há retorno para as empresas. Eu acho que há outro problema que é, pelo menos a mim faz-me confusão e já agora ouvi a vossa opinião sobre isso. Eu acho que o ordenado mínimo, é muito mínimo e que é muito difícil, como a Cláudia diz, conseguirmos viver com o ordenado mínimo, é preciso fazer muitas contas, mas este esforço que é pedido às empresas, eu dei por mim nos últimos dias a pensar numa coisa, que é,
As empresas não podem despedir, têm que se aguentar, não podem dividir lucros, têm que se aguentar de todas as maneiras e o ordenado mínimo sobe. O ordenado mínimo, e bem, tem subido nos últimos anos. As empresas têm sabido, de uma forma ou de outra, com mais resistência ou menos, por parte das associações que as representam, assegurar isso. Mas isto levanta aqui outro problema, que é, nós queremos que toda a gente ganhe o ordenado mínimo. É que os ordenados intermédios não tiveram esses aumentos, portanto, nós estamos a tentar nivelar o quê? Queremos uma sociedade onde toda a gente ganha um ordenado mínimo que sobe 10 euros a cada ano e continua a haver quem investe e continua a haver quem dinheiro. Essa redistribuição não me parece muito justa, nem me parece que resulte por isso falei nisso. nisso há pouco, exatamente, porque assim não conseguimos sair daqui. E estamos sempre, como dizes e bem, a discutir os 5 ou 10 euros ou 20 que estamos a atualizar cada ano e a ideia E se de pedirmos facto... a um empresário que aumente os ordenados intermédios dos trabalhadores que terá, porque há empresas, nem toda a gente nas empresas ganha o ordenado mínimo e o patrão ganha, normalmente o patrão até ganha o ordenado mínimo, isso era outra questão para outro programa. Isso chama-se Mas, e os ordenados intermédios? É que qualquer dia estamos todos a ganhar o ordenado mínimo e a nossa aspiração é ganhar o ordenado mínimo porque as empresas não podem pagar ordenados intermédios. E depois há outra questão, quer dizer, as empresas, o fim primeiro das empresas é o lucro. Não é nenhuma instituição de solidariedade social, não é? E no fundo, todos, está à disposição de cada um de nós ser empresário, se quiser, construir a sua própria empresa e não está dependente de outros e de receber o ordenado mínimo ou o que seja de outros, portanto, acho que, mas desta forma é difícil, até porque, tendo em conta o valor que foi fixado dos 504 euros, penso eu, ou 501 ou 504 que se assegura de rendimento, sim, quase que é mais compensador não trabalhar. Isso é outra questão, que também dá outro espaço no programa. Pois. Até agora falámos de assuntos que nos tocam a todos, independentemente do concelho ou da freguesia, onde tenhamos a nossa sede fiscal, ou onde ganhemos o nosso salário. Mas eu tenho aqui uma questão, antes de terminarmos, que gostava de vos colocar, e deve ser rápido, pelo menos da minha parte foi rápido, porque não consegui ter acesso às informações que procurei, muito provavelmente porque as estou a procurar no sítio errado, quase de certeza que deve ser esse o motivo, mas voltando às empresas e às famílias e às questões que falámos aqui, o impacto socioeconómico dos últimos meses no nosso concelho, que dados é que nós temos sobre isso? Há dados que nos digam quantas empresas estão a debater com dificuldades, quantos postos de trabalho perdemos, quantas famílias precisam de ajuda, as instituições que precisam de ajuda, as ajudas que foram dadas. O Executivo afirmou há umas semanas que teria gasto já mais de €500 mil no âmbito da pandemia. Onde é que foi emprego esse dinheiro? Em quê? Equipamentos de proteção individual, apoio às associações, acho que isso ainda vai ser aprovado agora. Portanto, houve doações de material que foram feitas e nós podemos ver isso em algumas publicações do município no início desta pandemia, mas e esses dados? Não deveríamos saber? Pois, tens toda a razão. Acho que estes dados, mais do que serem dados a conhecer aos membros da Assembleia Municipal, era de facto importante que fossem dados a conhecer à população e não foram. Houve uma distribuição, um reforço às freguesias, logo no início da pandemia, para fazer face aqui a algumas despesas extraordinárias por força desta situação. Tivemos o aumento do número de desempregados, já no último programa falámos sobre isso, mas de facto, €500 mil, não sei efetivamente para onde é que eles foram, onde é que foram aplicados, até porque na próxima Assembleia iremos aprovar certamente o apoio às IPSS e iremos discutir também um regulamento que sai de uma proposta do Grupo Municipal do PSD, que propôs um conjunto de apoios a conceder ao setor cultural, recreativo e desportivo, que também está naturalmente afetado por esta pandemia e que não colheu apoio nenhum, pelo menos que saibamos, público e direto, por parte da Câmara Municipal. E propunha-se só assim, em jeito de notas, que se fizesse um apoio ao plano de atividades, concedendo a estas associações
um apoio igual à média dos últimos 3 anos, já que o plano de atividades este ano não foi efetivamente cumprido. Um segundo apoio para despesas não elegíveis, eletricidade, água e renda, até 5.000 euros, uma vez que também muitas destas associações perderam a sua fonte de rendimento. Um apoio até 60.000 euros para todas as associações para obras de adaptação à Covid. Uma prorrogação por 1 ano de todas as licenças emitidas para construção. E um apoio para pagamento de mensalidades das atividades desenvolvidas quando um dos progenitores ou ambos estiverem desempregados. E, portanto, esperemos também que este regulamento vá à aprovação na próxima Assembleia Municipal. E é o que sei sobre este assunto, sinceramente. Não é importante se é meio milhão de euros, se é 1 milhão de euros, se isso nós gastamos todos os anos durante um mês. Era importante era saber como foi usado, o que é que foi efetivamente gasto e o que é preciso fazer mais. Exatamente. Que é uma coisa que eu acho que também acontece muito na área do ambiente, já volto ao tema, mas que também acontece muito na área do ambiente. Nós sabemos que o município tem inúmeras atividades neste âmbito e também não sabemos muito sobre o que é, quais são os recursos que são disponibilizados para esta atividade, para esta área de atividade. Daí que eu tenha já sugerido 2 vezes que se criasse uma área destinada ao ambiente na página do município para que fossem agrupadas ali todas as informações, não só do que está a decorrer, mas também do esforço que todos nós municípios fazemos através dos nossos impostos e das nossas contribuições para que o resultado total nessa área seja um sucesso. E nesta área social, em todos os aspectos sociais, eu acho que devia haver ainda mais cuidado nesse aspecto, porque nós precisamos conhecer a nossa realidade e também podemos ajudar melhor quando conhecemos o que temos à frente. E, portanto, criar uma área... hoje quase todos acedemos à internet. Não é bem assim, mas quase todos. E poderíamos ser muito mais informados através do espaço do município virtual, criando uma área também para agora estas questões de Covid, com toda a informação útil, mas com motivação também, para dar ânimo à população, ir mostrando então este empenho, que é um empenho coletivo na resolução e que também foi na o diminuição empenho do stress que isto causa. Pudemos ver no início, também foi o empenho de algumas das empresas do sim, e também do poderiam ser Conselho. mencionadas. No início, que não é uma questão de publicidade, é sabermos efetivamente aquilo que foi feito, por quem é que foi feito e o que é que o município despendeu e o que é que os municípios foram capazes de fazer no combate. E não temos esses dados. De qualquer maneira, uma coisa temos, e antes das vossas notas finais, temos o Natal em outubro. Não é? Isso chegou atempadamente às nossssas mãos, pelo menos a iluminação. Não foi preciso pedir nada. Para dar ânimo à população. Eu penso que terá sido essa a intenção, embora que as pessoas já estão um bocadinho cansadas destes efeitos visuais decorativos para às vezes esconder outras coisas, não é? E já são sensíveis a que há alguma estratégia por trás disto, não é? Eu penso que será, por um lado, claro, tentar motivar a população a andar com o ânimo um bocadinho mais levantado e até porque o Natal transmite-nos aquelas sensações boas. E é quando um homem quiser. É quando alguém quiser e supostamente não com o número de convidados que a pessoa quiser, mas é quando quiser. Então, se calhar agora a ideia é fazermos várias celebrações de Natal até dezembro para juntar poucas pessoas de cada vez. Parece-me, não tinha pensado, se calhar... Também não, honestamente não tinha pensado nas coisas sob essa perspectiva, mas gostei. Causa-me alguma estranheza. Eu gosto muito de Natal, mas em outubro, quer dizer, é assim estranho. Ainda nem comi castanhas. Porque ainda estávamos com muito calor, ainda no fim de semana as pessoas foram à praia e, portanto, é estranho, mas concordo com a Cláudia, provavelmente é aqui uma panaceia e é para Eu não concordo com a Cláudia quando ela fala de estratégia, mas prefiro trazer isso na próxima semana, porque a estratégia eu não consigo percebê-la. Eu também tentei... Em termos de comércio, vá... Sim, mas nós não fizemos o Agitagda porque atraía pessoas e tínhamos 1/3 do número de infectados que temos. E agora... Pois há essa o raciocínio não me parece muito... Sim, mas vêm ver as decorações de Natal, as bolas. É só para nós? Não sei. Eu espero que a gente não tenha que ficar em casa, confinados, não é? Mas e que não volte o estado de emergência. Notas finais, Marlene. Bom, agora uma boa notícia
pronto, para não sairmos daqui assim todos muito tristes e a lastimar-nos da nossa vida. Mas, bom, há um protocolo que foi estabelecido entre o Ministério da Saúde e a Associação das Farmácias, em que se prevê a possibilidade de vacinar, desde o dia de ontem, 19 de outubro, 150 mil pessoas com 65 anos ou mais nas farmácias, em vez de se deslocarem aos centros de saúde. Mas este protocolo, muito embora tenha sido estabelecido, como disse, entre o Ministério da Saúde e a Associação das Farmácias, a sua adesão dependia das autarquias. E, portanto, foi com muito orgulho e regozijo que vejo a Águeda no topo dos 37 concelhos que aderiram a este projeto e, portanto, acho que é assim que se deve fazer e acho que isto é uma nota clara de que temos que dar algum sinal positivo às populações que nos preocupamos com o seu bem-estar. Eu continuo na senda das invasoras, desculpem insistir, mas mesmo só deixar a sugestão para que, quando forem fazer os percursos, os vários trilhos que existem no concelho, ou se forem para os vossos espaços privados da natureza, que reparem se há acácias bebés a nascer, as tais tintureiras e as tais ervas das pampas, e que eliminem. Eu sei que custa às vezes termos que eliminar criaturas que são tão importantes porque oxigenam o planeta, mas algumas realmente são chatinhas e temos que evitar que elas se propaguem. E então, por exemplo, as acácias são muito fáceis de controlar quando são pequeninas, porque arrancamos a raiz direitinha e ela não volta a nascer ali, mas quando já é muito, muito adulta, só mesmo arrancando a casca, que é a forma de canalizar a seiva, os nutrientes e a água que a árvore tem, tirando a casca, que ela vai morrer, porque caso contrário, ela emite umas raízes super compridas e vai se espalhando por aí fora, e nós vemos o resultado disso no concelho. Portanto, se puderem então lembrar-se de olhar assim para o chão e ver se há invasoras a nascer e controlarem isso, era bom. Obrigada por terem estado connosco, vocês e vocês em casa também. Já sabem, estamos disponíveis no Facebook, no YouTube e no Spotify e voltamos para a semana. Até para a semana.